Se você está com dificuldade de vender álbuns dos seus ensaios, assista esse vídeo até o final que eu vou te dar várias dicas de como melhorar isso no seu atendimento. Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Marina do estúdio de João e Marina Fotografia e hoje eu vou te ensinar a como vender mais álbuns para os seus clientes. Às vezes a gente dá uma travada, não sabe como dar o início de uma venda de álbum sem parecer dinheirista. Eu vou te dar algumas dicas que vocês conseguem já aplicar a partir de hoje e vender de uma forma mais natural, mais leve, sem parecer dinheirista. Já que o álbum é uma recordação tão linda e não é uma forma da gente querer ganhar tanto dinheiro assim em cima dos álbuns, né? E sim uma forma da gente levar a nossa fotografia, é uma forma da gente levar a nossa fotografia para uma forma física e vamos combinar que é muito mais bonito, né? A mãe pegar o álbum, né, compartilhar com a família, do que mostrar apenas as fotos digitais no celular ou na tela do computador. Então vamos lá, conseguimos gravar mais um vídeo com o Augusto ainda no forninho, né, torcendo para que ele fique mais um pouquinho para a gente conseguir fazer mais conteúdo para vocês. Então para começar o vídeo, né, é bom a gente lembrar os nossos clientes que o álbum não é apenas, né, uma entrega física qualquer, e sim é uma recordação que vai ter para a vida inteira, né? Eu não sei se vocês, quando eram pequenos, também tinham álbuns. Eu tenho muitas fotos minhas reveladas, né? Naquela época não tinha o álbum diagramado, que vinha nas lâminas, o certinho, né? As mães geralmente revelavam as fotos avulsas e colavam numa folha ou num álbum para ter esse registro tudo num único local, né? E a maneira com que o tempo foi passando, isso foi evoluindo e hoje, né, a gente consegue fazer a foto diagramada ali e não tem como vir o parente ir ali arrancar a foto e levar embora, né? A recordação realmente vai se manter ali por várias décadas e gerações para que fique tudo bonitinho no mesmo lugar. Uma das técnicas, né, de venda que a gente acaba utilizando aqui no estúdio é uma bem básica, assim, mas ter portfólio de álbum, gente. Então, assim, o cliente não vai conseguir comprar algo que ele não vê. Então, é de fundamental importância que vocês tenham pelo menos um álbum de portfólio aí na bancadinha de vocês, no estúdio. Ah, mas eu não tenho estúdio físico, trabalho com ensaio externo só e quero vender álbum. Também dá. No dia que você for fazer o ensaio externo, você pode no final do ensaio falar, não sei se você conhece os nossos materiais, mas a gente tem os álbuns também, deixa eu mostrar aqui pra vocês como funciona, sem compromisso, só pra vocês terem uma noção de como é a nossa entrega física, que vai além da digital. Você mostra para ela sem compromisso, se ela não quiser tá tudo bem, é só para ela ter uma noção de como é o material, porque às vezes a pessoa não tem noção de como que é, às vezes ela imagina que é uma revista, ela imagina que é foto impressa, é a mesma coisa que álbum, e não é. Então é interessante vocês terem essas opções para estar mostrando para a família de vocês o tipo de material que vocês vendem. Aqui no estúdio, desde que a gente começou, a gente tem apenas um modelinho de álbum. Então assim, a gente é sempre do bem prático, né? Então a gente não gosta de estar dificultando para as mães. Eu mesmo, agora grávida, que tô sentindo na pele que a gente não quer se incomodar, a gente quer, tipo, ter poucas opções para não precisar escolher muita coisa, facilita mais. Então, desde que a gente começou no estúdio, a gente sempre tem um único padrão de álbum. E isso facilita na hora da venda. Por quê? Se você tem ali 5 opções de álbum, você já vai dar margem para essa cliente sair daí e pensar. E talvez ela nunca faça o álbum, porque levou para casa a decisão de decidir. E aí o que acontece? Ela vai ter outras coisas para se preocupar depois, ela vai pensar, né, um álbum é só um álbum, faço mais pra frente, faço quando completar um aninho, e acaba que nunca faz. Então, ter apenas uma única opção é uma vantagem porque você não dá margem para o seu cliente escolher. É isso, e é isso, e é isso. E como a gente já se colocou na pele dele antes, a gente já sabe como que vai ser esse tipo de álbum, dentro das nossas características aqui do estúdio, dentro da nossa identidade. Então, a gente acredita que ter uma única opção acaba, às vezes, facilitando um pouco mais para a família. Tem opções mais baratas, que você pode tornar como padrão, tem as opções mais caras, depende mais ou menos no nível que o seu estúdio está. Se você está começando, talvez não seria interessante ter um modelo mais caro, porque provavelmente a sua fotografia ainda não está o valor da média da sua região. Então, quando você já estiver cobrando razoavelmente o que você acredita que a maioria aí da sua região está cobrando, você já pode ter um material a nível das suas fotos, certo? Então, para mostrar para vocês o modelinho de álbum que a gente tem aqui no estúdio, então o padrão do que a gente vende aqui no estúdio é sempre o 25 por 25, 25 centímetros por 25 centímetros. E quando a gente abre ele fica no tamanho 25 por 50. Vocês estão vendo que a gente não consegue descolar as fotos, né? É uma lâmina única, ou seja, ela é diagramada e impressa no tamanho de uma foto normal. Então, a foto mesmo é colada na lâmina
lâminas de MDF e o nosso álbum padrão, ele inclui 10 lâminas, ou seja, 20 páginas, né? Ó, essa aqui é uma lâmina inteira, essa é uma página e essa é outra página. Esse aqui é um álbum de newborn, por exemplo. Esse álbum aqui, a família escolheu no dia que ela escolheu as fotos que ela ia fazer, o pacote de fotos que ela ia fazer. Mas nada impede, se você tem um pacote de fotos que inclui o álbum e outro sem álbum, nada impede de no dia do ensaio a cliente mudar de pacote e escolher o com álbum. Pelo menos aqui no estúdio a gente não vê nenhum problema nisso. Além dela migrar para o pacote com álbum, a gente dá mais vantagens para ela ir para o pacote com álbum, já fazendo com que ela pegue esse pacote, não só por vir um álbum a mais, mas por vir mais fotos, uma experiência às vezes um pouquinho melhor, um tempo maior de ensaio. Então tudo isso você pode estar agregando na hora de montar o seu pacote que inclui o álbum. Na parte de gestação, né, que eu já fui ali direto pro álbum da Júlia de newborn, na parte de gestação é a mesma coisa. A gente tem um pacote com álbum e um pacote sem álbum. Então no pacote com álbum a gente conseguiu colocar mais coisas para que a cliente encante os olhos no pacote com álbum do que o outro pacote que é mais sequinho. Aí eu vou deixar aqui para vocês na tela ver a diferença do que inclui num pacote de gestante com e sem álbum, para vocês terem mais ou menos uma noção de quanto que vocês podem colocar mais pelo pacote vir com álbum. Aqui no estúdio a gente trabalha apenas com 2 tipos de pacote, o com e o sem álbum, mas você pode ter um terceiro pacote que inclui uma outra coisa, enfim, mas sempre direcionando para o pacote que você quer vender com o álbum, oferecendo sempre alguma coisa a mais além de ter só o álbum. Então, no dia do ensaio gestante, se a minha cliente fechou comigo um pacote de fotos sem álbum, no dia do ensaio eu posso sim mostrar um álbum para ela no final do ensaio e perguntar se ela quer mudar, migrar para o pacote, que esse seria o último dia dela tomar essa decisão. E aí, às vezes ali na emoção, elas, se gostaram da experiência com vocês, elas vão acabar fechando o pacote com o álbum. Eu tenho aqui um modelinho de gestante com álbum. Deixa eu mostrar para vocês terem uma noção de como que a gente faz. Então, aqui vai a espera de Valentina, todos eles são o mesmo padrão, né? Então, vai personalizado com o nome do bebê. E aí, nas demais lâminas, a gente bota as fotos que foram feitas. O nosso pacote com álbum, ele inclui 20 fotos, que é mais ou menos o que a gente consegue incluir num álbum de 10 lâminas, né? Como vocês podem ver, depende da diagramação, às vezes vai 3 fotos. Aqui também foi 3. Aqui só uma, por exemplo, né? Então, depende muito de como funciona a diagramação de vocês. A gente gosta de uma diagramação bem clean, bem limpa, mas se a família às vezes pega foto extra, ou ela adiciona lâmina extra no álbum, ou às vezes cabe em alguma lâmina e a gente acaba acrescentando. Os nossos álbuns aqui do estúdio, eles, todas as capas deles, como vocês podem ver, vai o nome do bebê, o nome dos pais e o tipo de ensaio que é. Porque aqui no estúdio a gente meio que trabalha como se os álbuns fossem uma coletânea. Então, é como se fosse o livro mesmo da história daquele bebê. Então aqui a gente tem 2 álbuns da Valentina, o de ensaio de gestante, que foi esse que eu mostrei pra vocês agora, e o de newborn, que vem com os dados do bebê também personalizado, e os álbuns e as fotos que foram feitas durante o ensaio. O álbum newborn também inclui 20 fotos, então que é o suficiente que a gente consegue montar o álbum do bebê. E caso a família pegue alguma foto extra, eu deixo ela ciente que talvez não caiba no álbum, mas que ela pode estar acrescentando lâmina extra. E aí o valor da lâmina extra vai depender de quanto você paga para o fornecedor de vocês, enfim, o valor é bem variável. E aí, depois do álbum de newborn, né, que fez o de gestante, de newborn, ela vai fazer com a gente também o álbum de acompanhamento. Então, por isso que a gente trabalha a capa do álbum, o ensaio gestante, o ensaio newborn, o ensaio acompanhamento, para que o bebê tenha uma história em formato de álbum, né, como se fosse todo o livro do bebê, né, e não a palavra álbum. E assim, a família vai querer manter o mesmo padrão de entrega e vai querer continuar com vocês. E assim vocês vão conseguir vender mais álbum para aquela família, né? A família que fez o gestante com vocês, que fez um álbum, ela não vai sair daqui e ir para outro estúdio para fazer um álbum igual esse outro estúdio, porque ela não vai ter. Porque a gente já padronizou isso, já colocou na cabeça dela que ela vai ter isso com a gente. E aí, no ensaio newborn, ela provavelmente vai optar com o pacote com álbum, ou se ela não quiser no newborn, provavelmente no acompanhamento ela vai optar pelo pacote com álbum. No caso do nosso acompanhamento, antes a gente tinha 2 pacotes. O pacote que incluía um ensaio, somente as fotos do ensaio tais e algumas impressas, e tinha o pacote com álbum. Quando a gente começou a notar que a gente vendia muito mais o pacote com álbum, a gente descartou o outro pacote. Ficamos apenas com um pacote que já incluía o álbum. Ah, mas toda sessão vem um álbum? Como é que funciona? Não. A gente pegou o valor do álbum, digamos que o álbum é R$1.000. Eu peguei esse R$1.000 e dividi ele no número de sessões que a cliente vai fazer comigo. Por exemplo, se ela vai fazer o bimestral, eu peguei o R$1.000, dividi pelas 6 sessões que ela vai fazer com a gente e acrescentei mais o valor que seria a nossa mão de obra, certo? E
ali eu mantive o álbum nas 6 sessões. Se acontece da cliente furar uma sessão, ela vai pagar apenas o valor do álbum que estava dividido naquela sessão que ela não veio. Mas é muito difícil um acompanhamento bimestral a família não vir todas as sessões, já que são apenas 6 ensaios. Muito diferente do mensal, por exemplo. Quando a gente fazia mensal, que incluía o álbum, a gente dividia o álbum em 12 sessões, e aí se tinha uma que a família não vinha, para nós estava tudo certo, porque o álbum ele estava dividido em 12 sessões, porque viria 12 lâminas. Como a gente consegue fazer 10 lâminas, 2 lâminas a gente ainda consegue tirar fora. E aí a gente não sairia no prejuízo. Agora, se o cliente fura mais de 3 sessões, daí esse valor do álbum ela pagaria extra numa outra sessão. Então, vocês conseguem ter uma noção de como facilitar a vida para o cliente de vocês acaba se tornando uma venda totalmente despretensiosa? Porque imagina se meu cliente chega aqui na hora do ensaio, eu chego assim, a gente tem 2 pacotes, o com álbum e o sem álbum, e aí, qual que tu quer fazer? Sabe, é bem diferente do que às vezes tu ter só uma opção com álbum, ou ele vai falar, qual é o valor do ensaio sem o álbum? Aí tu vai dizer, poxa, mas o álbum é tão bonito, é uma recordação tão legal. Enfim, aqui no estúdio a gente não precisa nem justificar por que vem o álbum, porque meio que as mães já vêm pelo álbum, porque elas querem ter essa recordação do bebê ali, o acompanhamento dele no álbum, enfim, na entrega física. Elas ficam muito ansiosas quando termina a sessão e já querem logo que a gente monte o álbum e mande para elas. E uma forma também, né, de vender no início, quando a gente não tem muito cliente, é cada álbum que vocês fizerem mesmo, postem tudo quanto é rede social, fazem uns vídeos bem caprichados, postem no feed, mostrem mesmo que outras famílias também fazem um álbum e que já é algo meio que padrão aí no estúdio de vocês, porque as mães, elas querem mesmo o que as outras mães querem. E até na parte de acompanhamento, se tu tiver muita opção de modelos de álbum, talvez ela não feche nenhum, sabe? Porque ela vai ficar naquela de ficar pensando qual modelo ela quer, o que inclui, o que não inclui. Então, facilitar a vida delas na hora de passar o orçamento também faz toda a diferença, porque elas vão perceber, tem a família que faz álbum e a família que não faz. Qual família é você, né? Eu quero é com álbum mesmo, a diferença é pouca. E uma das estratégias também de forçar a cliente a fechar com o álbum é colocar uma diferença mínima entre o pacote com álbum e o pacote sem álbum. Mas como eu falei, no pacote com álbum, não acrescentar apenas o álbum de diferencial, e sim colocar alguma coisa ali junto para que ela não faça os cálculos e pense, o álbum para ele custa então R$200, por exemplo. Porque daí vai estar desvalorizando o teu trabalho. E ele vai perceber que realmente por R$200 ele vai ter um álbum, e não é bem assim. Então acrescente mais coisa naquele pacote com álbum para que ela não consiga calcular e ter uma noção de quanto que é o álbum para vocês, quanto é que sai o custo dele, né? Por mais que esteja no comecinho, você vai começar a cobrar em cima um pouquinho barato, quando você já perceber que todas as famílias estão fazendo pacote com álbum, tu vai conseguir subir o valor, porque tá vendendo mais. Então quanto mais tu for vendendo, mais caro vai tornar o teu material e a tua foto também, mais valor vai ter, né? Porque a pessoa receber de uma forma digital tem um valor, e a pessoa receber de forma digital e física tem outro valor. E até mesmo nas postagens que tu for fazer, enfim, e tudo, né? Vai tornar a tua foto mais rica ainda. Então eu espero que vocês tenham gostado, porque essas foram, assim, as dicas mais básicas que a gente dá para os nossos alunos, né? Que é o que eu posso revelar aqui. Mas a gente tem algumas dicas secretas, assim, que são infalíveis também na hora de vender o álbum. Mas aí essa é só para quem é aluno do Ciclo da Vida. Se você não conhece o nosso método online ainda, só clicar aqui embaixo desse vídeo, tem todas as informações, tudo como funciona. Não deixe de seguir a gente lá no João e Marina Pro, no Instagram, que a gente tá sempre abrindo caixinha de pergunta, pedindo sugestão de novos vídeos aqui pro YouTube, tá sempre interagindo com vocês, tirando dúvida. Tem muito conteúdo bom já postado no nosso feed também, para você que é iniciante, para você que já fotografa, para você que quer mudar alguma coisa no seu estúdio, tá meio travado, enfim. Tem muito conteúdo legal lá para você estar assistindo já de imediato. E não deixe, por favor, de nos seguir aqui no YouTube também e curtir esse vídeo que ajuda bastante a gente. Certo, gente? E até um próximo vídeo.